Já estamos de volta com Hora Geral, estamos ao vivo e aqui a minha equipe de produção acabou falando no ponto que eu abri o programa falando que hoje é dia 7 de julho. Olha, se você tentar imaginar como que é logo cedo, falando comigo, lógico, você acorda cedo, vê um monte de coisa, vê a produção. Lá a gente tem direito de errar, por isso que é o programa ao vivo. Lógico que hoje não é 7 de julho, hoje é 7 de agosto, né? Aí, para você ficar mais bem informado com relação ao dia de hoje. Bom, vamos falar de esporte em nome de Memorial. O esporte vive dentro da gente. O judoca santista José Vitor Basili e o nadador da Unisanta, Matheus Santana, irão representar o Brasil na segunda edição dos Jogos Olímpicos da Juventude. A competição acontece de 16 a 28 de agosto em Nanquim, na China. A delegação brasileira será a segunda maior no torneio, com 98 atletas de 15 a 18 anos competindo em 24 modalidades. Boa sorte aos atletas. Aqui ao meu lado, Fábio Pereira Ribeiro, diretor de BMX Santos. Meu amigo Fábio, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Douglas? Me parece que a gente mora em Santos, né? Porque fazia tempo que a gente não se encontrava. Às vezes eu ouço quando você está no Jornal da Litoral. Lá, é verdade. Com a equipe lá comandada do amigo Paulo Schiff, né? É verdade, faz tempo que a gente não se encontra, tanto na mídia como na rua mesmo. Verdade. O Fábio, um breve currículo do Fábio, ele é responsável pelo Polo Santos, que faz parte do IBMEC. A gente ainda vai saber no programa de hoje o que é o IBMEC. Também é administrador de empresas, mestre em finanças, especialista em política internacional, especialista em inteligência estratégica. Também tem 3 livros publicados, tem diversos artigos acadêmicos publicados no Brasil e no exterior. É articulista do blog Brasil no Mundo, da revista Exame. E, lógico, mora na nossa cidade de Santos, né? É uma grande figura que eu já estava para trazê-lo aqui no Hora Geral. Fábio, eu sei que às vezes um programa é muito pouco para a gente tentar explicar para os telespectadores o que tem acontecido lá na faixa de Gaza, em Israel. Mas o que nos preocupa quando nós assistimos os telejornais e lemos os jornais e revistas é a grande quantidade de pessoas que acabam perdendo as suas vidas por uma guerra que eu diria que é uma guerra, é um misto de guerra territorial e santa. Como explicar para o telespectador o que está acontecendo? Hoje, a questão da faixa de Gaza, né, de uma forma até mais simplória, primeiro que é uma questão assim antiga, Sim. Não é uma questão recente. Segundo que essa guerra não é a primeira e na minha opinião, não será a última, tá? Porque você envolve alguns fatores, como bem colocado por você, territoriais e religiosos. Acho que num primeiro momento agora, até com maior intensidade, é a questão territorial, em função do desenvolvimento da organização do Estado palestino, que é bom lembrar que a autoridade palestina já é reconhecida, inclusive tem assento na ONU, né? Então, isso é uma das grandes questões. O problema que a gente tem visto com essa guerra, eu não sei se do ponto de vista até ideológico aqui na nossa região Brasil, né? Você tem um direcionamento de transformar da vitimização e, ao mesmo tempo, da demonização do outro lado. Então, você tem aí fatores do processo palestino que, infelizmente, o povo palestino sofre com essa tragédia, principalmente os civis que tentam buscar a paz e desenvolver a paz, e, do outro lado, o Israel tentando assegurar o seu Estado efetivo. A grande questão que a gente tem que analisar, até do ponto de vista histórico, na formação do Estado de Israel, houve também um problema, e olha que o Brasil, um brasileiro foi o primeiro signatário, né? Oswaldo Aranha, que efetivamente assinou o decreto da criação do Estado de Israel. Naquele momento, houve esse vazio da falta da criação do Estado palestino, né? E aí você, na verdade, você avançou e criou um claro na própria história e no desenvolvimento territorial que culminam em diversos eventos. O problema também é analisar sobre a ótica israelense que ele é um Estado que, na verdade, ele não consegue ter diálogo e duvido ter um dia diálogo com todos os seus vizinhos. Nesse momento está um cessar-fogo, ou seja, esse cessar-fogo, essa trégua, acredito que seria de alguns dias, para que haja um entendimento e, de repente, que o grupo Hamas, olha, vocês não atacam, e Israel, a gente não vai invadir a faixa de Gaza. Será que existe esse entendimento?
Ó, eu até acredito que há o entendimento junto até à própria autoridade palestina, mas eu não acredito no entendimento do Hamas. Eu não, por uma série de lógicas, seja ela do ponto de vista... E o Hamas você tem que entender sobre duas visões. A visão política enquanto partido e a visão enquanto grupo terrorista. Você tem essas duas linhas. E eu não acredito que há esse entendimento. Existe uma lógica até dos dois lados, isso culpa também Israel, que os dois lados querem ver um ou outro mortos. Então, você não consegue ver sobre a lógica de equilíbrio, de conciliação. E aí eu lembrei até uma frase da primeira-ministra Golda Meir, que lá na época, quando teve aquele atentado em Munique, que assassinaram os atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique, ela lembrou de um fato, mas ela mencionava não diretamente palestinos, mas ela mencionava árabes de uma forma geral, e ela comentava que se a carga de ódio que eles colocam, né, sobre os israelenses tivesse o mesmo nível, se eles amassem os filhos dele, em vez de colocar essa carga de ódio, com certeza eles estariam em paz. Então, e aí você percebe do outro lado posições de Israel também contrárias a essa relação, que você tem núcleos de extrema partidária do ponto de vista israelense, que também não entende essa lógica do Estado palestino. Então, você consegue ver que os dois lados não querem se entender. Agora, Fábio, isso não se reflete no nosso Brasil, no nosso país. Não tem nenhum tipo de reflexo. Até porque toda essa notícia, acredito eu, deixa a população do nosso país um pouco mais triste quando tem essas informações. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país que recebe pessoas de várias partes do mundo. E nós temos aqui muitas pessoas lá de Israel, que alguns parentes que estão até instalados aqui com seus comércios, né? E tem essa tristeza ao tentar uma informação e tentar uma autorização para sair do país e retornar, vamos supor, para qualquer outro país ou até para o Brasil. Do ponto de vista de se analisar o conflito, ele envolve mais a relação diplomática do Brasil com os dois países. Eu, particularmente, acho que o Brasil errou pesadamente em retirar o diplomata de Israel, como os erros que a gente tem visto aqui na América Latina, a Bolívia, agora a Argentina também, em relação a uma retaliação a Israel. Acho que ele não está equilibrando os dois contextos, né? E aí você vê o posicionamento mais ideológico do que efetivamente a política externa de nação. Por exemplo, o nosso telespectador entender, Fábio, qual o trabalho diplomático que poderia existir em Israel nesse momento? O Brasil, ele não deveria ter tirado, por mais que o Brasil tenha um direito, é soberano nessa questão de tirar para consultar, mas do ponto de vista do ritual diplomático, do rito diplomático, isso acaba sendo uma afronta, um desrespeito ao país, principalmente no momento de conflito. Nessa hora, o Brasil deveria se posicionar assim. É que o Brasil tem aquela lógica da diplomacia neutra, né? Eu fico neutro sempre nas posições. O problema é que a neutralidade brasileira é diferente de outros países que mantêm esse nível de neutralidade, mas eles cobram posições dos dois atores, Israel como Palestina. E aí, nesse caso, o Palestina Hamas. Então, o Brasil não cobrou essa posição, simplesmente apontou contra um. Então, isso acho que ficou muito... E aí desencadeou na América Latina, do ponto de vista ideológico, outras posições que não acrescentam nada na solução para eliminar o conflito. Então, na verdade, a posição não foi uma posição de falar assim, vamos trabalhar para encerrar o conflito. Na verdade, o meu entendimento e de muitos analistas internacionais, da própria diplomacia brasileira, são pessoas sérias, que falaram assim, isso daí, na verdade, colocou mais gasolina na fogueira. Na fogueira, pelo amor de Deus. Fábio, vamos trazer uma discussão agora para o nosso país. Você observou na abertura do Hora Geral, nós estamos em eleição, mas parece que não estamos numa eleição. Ainda é tímido, muitos especialistas acreditam o início oficial quando do horário eleitoral, e, ao mesmo tempo, eu penso que muitos candidatos, né, estão aguardando o momento correto, ou seja, setembro, último mês, para que possa colocar todo o bloco na rua. A gente vê uma pequena movimentação, a não ser de alguns adesivos em carro, alguns comitês que estão sendo inaugurados. Você acredita que a população vai dar provas de uma falta de interesse nas eleições agora de outubro? Douglas, eu vejo que
população brasileira, de uma forma geral, historicamente, principalmente na nossa redemocratização, na nossa abertura democrática pós-ditadura, quando se analisa os votos, né, brancos, nulos, o crescente disso. Exato. Então você percebe que a população brasileira, e isso é perigoso, ela tem se afastado, de uma forma geral, da melhor escolha. Por exemplo, Fábio, desculpe interromper, se a gente tem um grande número de votos brancos e nulos, a população não pode reclamar. Não pode reclamar. Essa é a grande questão. Então, o brasileiro, ele tem uma corresponsabilidade pelos trâmites políticos da nação, em função de ele coloca uma carga muito grande em votos brancos e nulos e depois, ao mesmo tempo, ele quer cobrar a posição. Então, é a mesma coisa que você vê muito isso no mercado, a pessoa vai lá, quer pagar muito barato por um serviço, o serviço é de péssima qualidade e, ao mesmo tempo, ele quer exigir qualidade naquele serviço. Na política brasileira tem acontecido isso. Não é à toa que a gente vê ainda, historicamente, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, você vê ainda aqueles caciques, os coronéis de sempre, aquela laia que realmente não constrói, só destrói a política nacional. Principalmente em estados mais carentes da região. Os que dependem mais. Por quê? Porque aí ainda você tem aí um outro fator agravante do ponto de vista da falta de conhecimento, educação e cultura que essas populações acabam sofrendo. Fábio, você acredita no aumento da representatividade, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, nessa eleição, falando em região metropolitana da Baixada Santista? Eu acredito porque, assim, a região sempre sofreu, né, com essa questão de representação, principalmente pela importância dela. Eu não sei se muitas vezes o próprio Estado de São Paulo ou o país de uma forma geral consegue enxergar o potencial e a importância da Baixada Santista. Então, você tem visto alguns nomes novos agora que vão concorrer, seja no federal ou no estadual, e há uma necessidade clara. O problema é como a população tem enxergado isso, né? Até para evitar a concentração e buscar um novo diálogo, um novo debate. Por exemplo, os nossos deputados federais, você acha que, não vamos esquecer esse período eleitoral por um período, você acha que os nossos representantes da Câmara Federal, de fato, trouxeram ou lutaram por questões importantes que poderiam melhorar a nossa região metropolitana, visando Câmara Federal, a gente lê governo federal? Eu acho que, Douglas, a minha visão, eu acho que poderia ter sido muito mais. Eu acho que, pelo período já histórico concentrado, principalmente na Câmara Federal, a região poderia ter aproveitado muito mais, principalmente em alguns segmentos que envolvem o cunho federal, por exemplo, saúde e educação. Exatamente. Né? Então, são agendas, né? Eu estou apostando, né? Inclusive, quero mandar um abraço para o meu amigo Roberto Mohamed, que está saindo, é um nome novo que está saindo. O Roberto Mohamed é candidato também? Está saindo candidato a federal. Por isso que você falou de novos nomes, novos nomes. Na corrida eleitoral. Então, tá certo. Um abraço para o Mohamed. E o que é interessante, Fábio, que você falou, a gente comentamos na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Eu acredito, é um ponto de vista que eu quero externar aqui, eu acho que ninguém preocupou o governador Geraldo Alckmin, porque tinham 2 deputados, né, na Assembleia, e desses 2, um da situação e da oposição. Então, eu não sei se o governador se sente pressionado com questões envolvendo a nossa região, quando até então nós temos um único representante, 2 na Assembleia, volto a repetir, senão a deputada até uma briga comigo, mas ela é oposição e o Luciano é situação. É muito pouco um representante para toda a nossa região. Pelo tamanho. Eu, muitas vezes, eu vivo em Santos já são 19 anos, né? Eu sou paulistano, estou em Santos, me tornei santista, literalmente me tornei santista. E eu vejo que muitas vezes nós mesmos aqui santistas não acreditamos ou não enxergamos o potencial da nossa região, quiçá o estado de uma forma geral. Eu não sei se fica aquele estigma de praia, né, que é sobre a ótica turística, e não enxerga do ponto de vista estratégico, de negócio, de representatividade, de importância, considerando, inclusive, toda a história política que a região, e aí, claro, liderada por Santos, sim, que a região tem na história do Estado e do país. Então, muitas vezes você fala, é um contrassenso, né, de equilíbrio e até mesmo de importância que a região tem. Eu acho que essa representatividade ela tem que ser revista. Fábio, nós temos aqui alguns elementos, eu vou tentar colocá-los
Ao colocar alguns deles, né, aqui em exposição, um telespectador poderá fazer perguntas no 3041-6777. Recentemente, quem esteve aqui foi Leandro Taveira, que assumiu a coordenadoria da Associação Comercial Jovem. O ano passado teve aqui o Oswaldo, que é o Nakawama, que é o responsável do escritório da Petrobras, aqui na cidade de Santos. E a gente pôde conversar sobre dois temas importantes em programas diferentes, que é a instalação do escritório da Petrobras, a torre da Petrobras no Valongo, o crescimento da exploração do pré-sal com o porto offshore e, ao mesmo tempo, o empreendedorismo, que é uma das bandeiras da Associação Comercial Jovem. Eu julgo, por exemplo, a Petrobras e o empreendedorismo receitas para ter um crescimento na nossa região, principalmente na cidade de Santos, a cidade polo. Isso, lógico, poderia ser extensivo às outras cidades. Porque é triste nós vermos um grande número de jovens desempregados, tendo ainda, no século XXI, como alternativa a imigrantes. O que poderia alavancar e fazer com que esses jovens tivessem espaço aqui na nossa região? Eu vejo o seguinte, até por estar no setor educacional aqui da região já há algum tempo, fui diretor de 2 universidades e agora estou dirigindo também o IBMEC, você vê um grande polo de formação de conhecimento na região. O problema é que esse conhecimento ele precisa ter uma continuidade prática, aplicada. E aí você sente a necessidade de iniciativas de ampliar esse fomento, né, a partir desse processo. Então, algumas coisas estão acontecendo, polo tecnológico, teve incubadoras, sim. Só que você percebe o timing disso não acompanha a necessidade e a demanda, ou quando acontece, acontece de uma forma muito simples, né, com todo respeito, mas de uma forma muito, acho que ela precisaria ser muito mais agressiva. Até do ponto de vista de você trazer recursos para investir nessas áreas. E da onde partiria essa agressividade? Isso partiria aí diretamente, a gente falando das nossas representatividades de política e de vantagens que você possa oferecer, né, para trazer. Outro ponto, a região, eu acho que ela ainda não descobriu a agenda estratégica dela. Eu tenho uma leve sensação de que nós não temos uma agenda especialista, mesmo que eu escolhesse 2 grandes áreas para concentrar investimentos, para fomentar investimentos e até mesmo para fomentar a abertura de novas empresas. Então, você percebe, a região ficou muito atrelada a essa relação do turismo, que é da sua própria natureza, né? E automaticamente a relação do porto. Que o porto, se a gente analisar no histórico dos grandes portos no mundo inteiro, você percebe que ele tem um esvaziamento natural da mão de obra. Por quê? Porque graças à tecnologia portuária já existente. Então, ali você vai perder. Então, não dá para você concentrar muitos esforços nessa posição. Então, você precisa criar um plano muito mais estratégico e construir pelo menos duas grandes agendas. Fábio, você falou algo importante, que esse crescimento e essa discussão, ela passa pela nossa representatividade. É por isso que muitas vezes, eu quando posso, explico e tento conversar com algumas pessoas, ainda bem que algumas poucas, pelo menos que eu conheço, que estão desiludidas. Eu não vou votar em ninguém. Aí eu tento explicar. O fato de você não votar em ninguém, você colabora para que permaneça tudo do mesmo jeito. E, lógico, a política existe dentro da sala de aula, no colégio, dentro de casa, no clube, no local de trabalho, entendeu? Sempre existe uma política. Então, é importante que esses nossos representantes que nós vamos eleger, que haja uma cobrança por parte da população. E não, eu votei no candidato A, vamos ver o que ele vai fazer. Não, se você não pressioná-lo, não cobrá-lo, entendeu? Ele vai achar que está tudo bem. E nós temos aqui um grande número de universidades aqui na cidade de Santos. Nós temos aqui o Porto de Santos, o turismo que bate recordes de transatlânticos, de pessoas que embarcam aqui para viagem de turismo. Nós temos aqui o turismo histórico, por exemplo. Nós temos a proximidade com a capital, ou seja, tudo isso nos favorece. E parece que nós ficamos só, literalmente, a ver navios. E isso me deixa um pouco indignado, quanto jornalista, por que as forças políticas não crescem, não avançam rapidamente um aeroporto? Por que os 9 prefeitos não vão até lá, Brasília, cobrar? Mas espera aí, mas o aeroporto está lá em Guarujá, a prefeita... Não,
tem que mostrar força, união e largar um pouco essa vaidade política. Não sei se você comunga com essa ideia. Eu lembro quando foi a criação, eu estava na Unimonte como diretor, e eu lembro quando houve a criação do movimento da região metropolitana. Sim. E eu me questionava, é muito lindo, maravilhoso na teoria, mas na prática você começa a ver esse melindre, né? As vaidades entre os políticos porque é o partido tal. Então, é um problema que eu falo sempre nas minhas análises em relação ao país. O Brasil não tem um projeto de país. Nós não temos um projeto de região. Não adianta, no papel é tudo lindo, é muito maravilhoso, mas na prática, que esses dias eu estava indo para o Rio de Janeiro, estava no aeroporto de Congonhas, você vê o esgotamento do aeroporto. Né? Aí você vê alguns voos que estão ali que poderiam estar muito bem saindo daqui de Santos. Nossa, tranquilamente. Estaria de Santos, do Guarujá ou de Itanhaém, que fosse. Ou de Praia Grande, sei lá. Teria uma solução e automaticamente um giro econômico para a região fantástico. Quer um exemplo? Rapidamente, que a gente chamar intervalo. Há quantos anos se discute o VLT? Pelo menos que eu saiba, desde a década de 90. Está começando a sair agora. E o túnel? Agora estão falando do outro túnel, da Zona Noroeste ou na Leste. O túnel da Zona Noroeste, entendeu? Então, não foi discutida as obras complementares, Fábio, quando na segunda pista da Imigrantes, você desce bem, cara, chega aqui um funil. Então, são gargalos, são problemas que se arrastam. E a gente tem que cobrar justamente dessas pessoas, desses políticos que deveriam ter o comprometimento com a região. Um rápido intervalo, na sequência tem perguntas pelo 3041-6777. O Fábio Pereira Ribeiro também vai falar sobre o IBMEC. Mas tudo isso depois do intervalo.